Dizem que ganhar um Oscar pode mudar tudo, mas em Hollywood, às vezes não muda nada. Esta noite, mergulhamos nos cantos esquecidos da história do cinema, destacando as estrelas que uma vez receberam a maior honra da Academia, apenas para ver sua fama desaparecer como um cenário após a noite de encerramento. O que faz um nome celebrado cair na obscuridade? Fique conosco, porque algumas dessas histórias não apenas desafiam o mito de Hollywood, elas farão você questionar o que o holofote realmente deixa para trás. Louise Rainer. Em meados da década de 1930, o mais brilhante holofote de Hollywood encontrou Louise Rainer, uma delicada beleza europeia, cuja intensidade e autenticidade prometiam uma nova era na interpretação para o cinema. Quando Rainer levou para casa o prêmio da Academia de Melhor Atriz por The Great Ziegfeld, em 1936, ela foi aclamada como a próxima Garbo. No ano seguinte, ela fez história ao se tornar a primeira atriz a ganhar Oscars consecutivos, desta vez por sua atuação emocionante em The Good Earth. Por um breve momento elétrico, parecia que o futuro de Rainer em Hollywood não tinha limites, mas em apenas alguns anos, seu nome se tornou uma advertência de Hollywood. Apesar do seu talento, o espírito ferozmente independente de Rainer entrou em conflito com o controle rígido do chefe do estúdio MGM, Louis B. Mayer. Rainer não estava satisfeita em ser a boa menina que o sistema exigia. Ela desafiava roteiros, questionava motivos e se recusava a simplesmente sorrir e aceitar a estereotipagem. Hollywood, ainda preso em sua própria mentalidade de linha de montagem, não estava pronto para uma artista que trabalhava de dentro para fora. Em 1938, Rainer foi embora, dizendo a Mayer que sua fonte tinha secado. O movimento chocou Hollywood. Ela ainda estava na casa dos 20 anos, já vencedora de 2 Oscars, mas sua recusa em seguir as regras dos estúdios lhe custou caro. Ela voltou para a Europa e, à exceção de um filme que ela era contratualmente obrigada a fazer e algumas aparições esparsas na televisão décadas depois, Louise Rainer praticamente desapareceu das telas de cinema. O tempo obscureceu seu legado. Enquanto Bette Davis e Katharine Hepburn tornaram-se instituições, o nome de Rainer desapareceu em noites de trivialidades e nos livros de recordes do Oscar. Até hoje, apenas os cinéfilos mais devotos conseguem se lembrar de suas performances assombrosas, sua rápida queda e a forma como atravessou o restante do século XX como um fantasma. Em Hollywood, desaparecer no auge pode ser o ato mais raro de todos. Alice Brady. No final dos anos 1930, repleto de brilho e confusão, Alice Brady era uma rara dupla ameaça, uma estrela da Broadway com verdadeiro peso no palco e uma atriz de caráter de Hollywood que podia comandar a câmera. Seu humor afiado e rosto expressivo a tornaram uma favorita entre os diretores, mas foi seu papel como a enérgica matriarca em In Old Chicago, 1937, que finalmente lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante. O discurso de aceitação de Brady foi o assunto da indústria, só que rumores diziam que ela nunca aceitou o Oscar pessoalmente. Supostamente, uma impostora saiu com a estatueta na cerimônia, um desdobramento bizarro que espelhava as estranhezas de sua carreira posterior. A vitória de Brady foi merecida. Ela já havia sido indicada no ano anterior por Meu Adorável Vagabundo e era considerada uma das melhores atrizes coadjuvantes em Hollywood. Mas, assim como sua estrela estava ascendendo, o destino interveio. Brady estava lutando secretamente contra o câncer, uma batalha que ela manteve escondida da imprensa e de seus colegas. À medida que sua saúde piorava, suas aparições na tela diminuíram, e seu último filme, Young Mr. Lincoln, 1939, foi lançado após sua morte. Ao contrário de alguns vencedores do Oscar que desapareceram devido a escândalos ou más escolhas, o desaparecimento de Alice Brady foi tanto trágico quanto rápido. Em menos de 2 anos de sua grande vitória, ela se foi com apenas 46, deixando para trás alguns filmes e uma reputação de ser uma verdadeira colega, alguém que os atores admiravam, mesmo que o público rapidamente esquecesse seu nome. Hollywood seguiu em frente, e com a transição da era dourada para o cinema de tempos de guerra, sua memória desbotou, deixando-a como um dos mais pungentes da academia. Paul Lukas. Poucos atores conseguiam transmitir a gravidade que Paul Lukas levava para a tela. Nascido na Hungria, Lukas tinha uma presença constante e digna, tornando-o uma escolha certa para papéis que exigiam calor e autoridade moral.
Ele construiu uma carreira estável durante a década de 1930, mas foi seu papel como protagonista antifascista em Watch on the Rhine, 1943, que fez com que Hall, História de Hollywood. A atuação de Lucas, cheia de força silenciosa e convicção, capturou as ansiedades da era sobre guerra e totalitarismo, rendendo-lhe o Oscar de melhor ator. Na época, a vitória de Lucas parecia uma passagem de bastão. O imigrante europeu, reconhecido no auge da Segunda Guerra Mundial, celebrado como um novo tipo de protagonista para um mundo em crise. Mas a vitória provou ser o auge, não o início, de uma nova era. Embora Lucas continuasse a trabalhar por muitos anos, os papéis de prestígio escassearam rapidamente. Os gostos de Hollywood mudaram após a guerra, voltando-se para estrelas mais jovens e nascidas nos Estados Unidos, e Lucas foi gradualmente empurrado para as margens. Ele assumiu papéis secundários, fez alguns trabalhos na televisão e até voltou aos palcos, mas nunca mais chegou perto dos holofotes que havia brevemente comandado. Na década de 1960, Lucas era praticamente desconhecido pelo público mais jovem. Sua vitória no Oscar, uma memória distante. Ele faleceu tranquilamente em Tanger em 1971, há muito esquecido pela indústria que um dia aclamara seu nome. Hoje, Watch on the Rhine é raramente discutido fora das aulas de cinema, e Paul Lucas, um vencedor do Oscar, permanece uma nota de rodapé na longa história de Hollywood, de talentos que brilharam e depois desapareceram na obscuridade. Edmund Gwenn. Mencione o nome Edmund Gwenn hoje, e talvez você veja um leve sinal de reconhecimento, talvez um sorriso nostálgico de alguém que se lembra de Milagre na Rua 34. Por um breve período no final da década de 1940, porém, Gwenn não era apenas um rosto amável. Ele era a personificação da magia e esperança em Hollywood. Nascido em Londres e formado no teatro inglês, Gwenn fez uma transição tranquila para o cinema americano, construindo uma reputação como um ator coadjuvante capaz de roubar cenas com uma única sobrancelha levantada. Sua interpretação de Kris Kringle em Miracle on 34th Street, 1947, foi o papel de uma vida. Um Papai Noel tão sincero que até os céticos na plateia queriam acreditar. A atuação rendeu a Gwenn o Oscar de melhor ator coadjuvante. E por um momento, ele parecia intocável. Mas depois de ganhar o Oscar, Gwenn se viu cada vez mais associado a um só tipo de papel. Hollywood o via como o ancião sábio ou avô gentil, e ele recebia repetidamente variações do mesmo personagem amável. Enquanto os papéis continuavam surgindo, o desafio criativo desapareceu. A presença de Gwenn, antes eletrizante, tornou-se um conforto de fundo. No início da década de 1950, as ofertas diminuíram e novas gerações de atores e públicos afastaram os antigos favoritos. Gwenn fez sua última aparição significativa na tela em Mr. 880, 1950, ganhando outra indicação ao Oscar, mas não conseguindo recuperar sua antiga glória. Ele se retirou silenciosamente, nunca buscando os holofotes, e faleceu em 1959, com pouca fanfarra em comparação aos dias de glória de seu triunfo no Oscar. Hoje, a vitória de Edmund Gwenn no Oscar é muitas vezes ofuscada pelo próprio clássico de Natal. O homem por trás de Kris Kringle se tornou tão lendário quanto o papel que interpretou, apreciado uma vez por ano, depois guardado junto com as decorações de Natal. Sua carreira silenciosamente acumulando poeira no sótão de Hollywood. Fay Benter. O nome de Fay Benter não aparece em muitas listas dos maiores de Hollywood. Ainda assim, sua carreira foi um modelo de elegância, versatilidade e graça. Uma atriz que sempre deixou sua marca, mesmo em papéis secundários. Seu grande momento veio em 1938, quando ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua interpretação como a conflituosa Tia Bell em Jezebel, ao lado de Bette Davis. No mesmo ano, ela também foi indicada para melhor atriz por White Banners, tornando-se a primeira artista a ser indicada em duas categorias em um único ano, um feito que chamou a atenção e fez os especialistas da indústria acreditarem que ela estava destinada a coisas ainda maiores. Benter era uma profissional completa, com décadas de experiência teatral antes de chegar a Hollywood. Suas performances eram sutis, complexas e profundamente humanas. Ela fazia cada personagem parecer autêntico, fosse maternal ou moralmente conflituosa. Mas depois de ganhar o Oscar, a trajetória de carreira de Benter não acelerou como aconteceu com outros vencedores. Em vez disso, ela se viu cada vez mais relegada a papéis maternos ou secundários.
com a indústria limitando seus talentos quando ela entrou na casa dos 50 anos. A transição de protagonista a matrona coadjuvante ocorreu rapidamente na era de ouro de Hollywood. Idade. E Benter, nunca alguém que buscasse publicidade, silenciosamente aceitou a nova realidade. Seus filmes posteriores, embora sólidos, raramente lhe deram o destaque que merecia. Ela continuou a trabalhar constantemente no palco e na tela, seu nome gradualmente desaparecendo das manchetes à medida que a atenção do público se voltava para estrelas mais chamativas. No final da década de 1940, ela estava quase esquecida fora da comunidade unida de aficionados por filmes clássicos. O legado de Benter permanece discreto. Uma lembrança de que nem mesmo o ouro do Oscar pode garantir um destaque duradouro. Hoje, ela é mais lembrada por historiadores de cinema e por aqueles que olham atentamente para os créditos. Uma joia esquecida na coroa do início de Hollywood. George Arliss. Quando George Arliss subiu ao palco para receber o Oscar de melhor ator em 1930 por seu papel em Disraeli, ele já era uma lenda. Pelo menos nos círculos teatrais. Arliss, com seus traços marcantes e voz imponente, havia construído uma reputação formidável nos palcos ingleses antes de Hollywood chamá-lo. Sua atuação como o icônico primeiro-ministro britânico foi tão precisa e digna que estabeleceu um novo padrão para a atuação cinematográfica, unindo o melodrama mudo e o mundo emergente dos filmes sonoros. Na época, Arliss era um dos poucos grandes astros do palco a fazer com sucesso a transição para a era do som, e sua vitória no Oscar parecia prometer um longo reinado cinematográfico. Ele seguiu Disraeli com uma série de performances ponderadas e bem elaboradas. Mas à medida que a década de 1930 avançava, os gostos de Hollywood evoluíram rapidamente. A demanda por energia jovem e glamour começou a ofuscar a gravidade de veteranos como Arliss. No final da década, ele se viu menos procurado, sendo cada vez mais visto como uma relíquia de uma era mais educada e clássica. Em vez de perseguir papéis que não se adequavam ao seu estilo, Arliss se aposentou discretamente, retornando à Inglaterra e desaparecendo da memória pública à medida que o mundo mergulhava na guerra, e os anos dourados de Hollywood continuavam. Quando faleceu em 1946, mal foi notado na indústria que ajudou a moldar. Hoje, a vitória de George Arliss no Oscar é uma curiosidade histórica, uma nota de rodapé do início do cinema falado. Seu legado, outrora tão influente, agora persiste apenas nos livros de história do cinema e nos ecos distantes de sua entrega cortante e aristocrática nos primeiros rolos da academia que sobreviveram. Joan Fontaine. A vitória de Joan Fontaine no Oscar é um paradoxo. Um dos grandes triunfos de Hollywood clássico, e ainda assim, um precursor de um dos seus desaparecimentos mais silenciosamente trágicos. Em 1941, Fontaine se tornou a única atriz a vencer um Oscar por um filme de Alfred Hitchcock, levando o prêmio de melhor atriz por sua performance sutil e trêmula em Suspeita. Ela já havia causado impacto como a heroína assombrada de Rebecca, e sua elegância, postura e sutileza a diferenciavam das estrelas mais bombásticas da época. Por alguns anos, Fontaine era inevitável. Sua beleza refinada e ampla gama emocional a tornaram favorita de diretores que desejavam sofisticação na tela. Mas, sob sua superfície polida, Fontaine estava presa em uma das rivalidades entre irmãs mais notórias de Hollywood, com sua irmã, Olivia de Havilland. A rivalidade, borbulhando mesmo enquanto ambas alcançavam a glória no Oscar, acabou por lançar uma longa sombra sobre sua carreira. Após sua vitória no Oscar, Fontaine desfrutou de uma série de performances marcantes ao longo dos anos 40. Mas à medida que a década passou, seus papéis também diminuíram. A chegada de novos talentos, as mudanças de gostos e sua própria reputação de ser difícil começou a fechar portas em uma cidade que nunca perdoava uma mulher por envelhecer ou por se afirmar. Fontaine passou para o teatro e a televisão, mas nunca mais alcançou as alturas que conhecera em sua juventude. Nos anos 1960, a outrora célebre estrela foi em grande parte esquecida pelo público. Seus filmes relegados a transmissões televisivas noturnas e a sessões de revival em cinemas de arte. Joan Fontaine viveu uma longa vida. Seu legado preservado em prêmios e arquivos, em vez da imaginação pública. Apesar de todo o seu talento e elogios, o eclipse silencioso de sua carreira é um lembrete claro de como até as luzes mais brilhantes do Oscar podem piscar e desaparecer sob o brilho implacável de Hollywood. Gal Sondergaard.
A carreira de Gail Sondergaard é um estudo sobre as fortunas instáveis da fama em Hollywood, e como o triunfo pode facilmente se tornar tragédia. A estreia de Sondergaard em Hollywood foi nada menos que espetacular. Ela ganhou o primeiro prêmio da Academia de Melhor Atriz Coadjuvante em 1936 por sua performance astuta e exótica em Anthony Adverse. Com sua beleza angular e olhos escuros e expressivos, Sondergaard trouxe uma nova energia magnética aos papéis de apoio, interpretando mulheres que eram misteriosas, perigosas e quase sempre inesquecíveis. Hollywood rapidamente a reconheceu como uma atriz de rara versatilidade, e ela parecia destinada a uma fama duradoura. Ela chegou a ser escalada como a Bruxa Má, do Oeste, em O Mágico de Oz, um papel que ela perdeu de forma famosa quando os produtores mudaram sua visão. Mas o destino de Sondergaard seria moldado não por oportunidades perdidas, mas pela paranoia política do final dos anos 1940 e 1950. Seu marido, o diretor Herbert Biberman, foi um dos 10 de Hollywood, incluído na lista negra por se recusar a cooperar com o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Por associação, a carreira de Sondergaard foi praticamente destruída. Os estúdios não a queriam. Diretores que antes elogiavam seu talento, agora evitavam suas ligações. O escândalo deixou Sondergaard exilada da indústria que havia conquistado. E ela desapareceu das telas por 2 décadas, forçada a um deserto artístico do qual não houve um verdadeiro retorno. Ela fez algumas pequenas aparições mais tarde na vida, mas o mundo tinha seguido em frente. Seu Oscar, que antes era um símbolo de promessa infinita, tornou-se um relicário agridoce de uma carreira desviada por forças muito além de seu controle. Hoje, Gail Sondergaard é lembrada pelos historiadores de cinema como uma vítima do capítulo mais sombrio de Hollywood. Seu brilho inicial desbotou não por escolha própria, mas pela máquina implacável da política e do medo. Harold Russell. A história de Harold Russell é quase única na história do Oscar. Um ator não profissional que entregou uma performance tão autêntica e comovente que Hollywood teve que quebrar suas próprias regras. No filme The Best Years of Our Lives, de 1946, Russell, um veterano real da Segunda Guerra Mundial, que perdeu ambas as mãos em combate, interpretou Homer Parrish, um marinheiro lutando para se readaptar à vida civil. A atuação foi crua, vulnerável e profundamente comovente. A Academia ficou tão impressionada com seu trabalho que concedeu a Russell não apenas o Oscar de melhor ator coadjuvante, mas também um Oscar honorário especial por inspirar veteranos em toda parte. Foi um momento que marcou sua carreira. Mas para Russell, nunca houve uma carreira no sentido hollywoodiano. Ele voltou à vida cotidiana trabalhando em causas de veteranos e recusando as poucas ofertas de filmes que surgiram. Atuar tinha sido um desvio, não um destino. Os estúdios não sabiam como escalá-lo. O público estava comovido, mas a visão estreita de Hollywood para estrelas deixou pouco espaço para um homem com o histórico de Russell. E ferimentos. Quando ele apareceu na tela novamente, foi principalmente em participações na televisão ou projetos de serviço público. Os anos posteriores de Russell foram marcados por dificuldades financeiras. Em 1992, ele vendeu sua estatueta do Oscar em um leilão para pagar as despesas médicas de sua esposa. Um ato desesperado que gerou manchetes, mas poucas ofertas da indústria que ele outrora impressionara. Até o momento de sua morte em 2002, Harold Russell era uma lenda para alguns, uma resposta de curiosidade para outros, e um lembrete comovente de que nem todo vencedor do Oscar está destinado ao estrelato. Para Russell, o prêmio marcou um único momento brilhante nos holofotes, após o qual ele voluntariamente voltou ao mundo real que lutou tão bravamente para defender. Anne Revere. O rosto de Anne Revere nunca foi o de uma protagonista, mas por um tempo foi um dos mais familiares em Hollywood. Sua presença irradiava honestidade e gravidade, fazendo dela a escolha favorita da indústria para mães fortes e dignas. Em 1945, sua atuação genuína como Elizabeth Brown em National Velvet, a mãe firme e discretamente solidária da determinada cavaleira de Elizabeth Taylor, lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Os papéis de Revere nunca foram glamourosos, mas ela trouxe um poder silencioso e uma ressonância emocional a cada cena, tornando-a uma das atrizes de caráter mais respeitadas de sua época. Ainda assim, justo quando sua carreira deveria ter decolado, as marés se voltaram contra ela.
Revere, uma ativista orgulhosa, foi envolvida na caça às bruxas, do final dos anos de 1940 e da década de 50. Como uma membro vocal do Screen Actors Guild e uma apoiadora conhecida de causas progressistas, ela foi chamada perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Recusando-se a testemunhar ou nomear nomes, Revere encontrou-se na lista negra. As ofertas desapareceram da noite para o dia. A própria indústria que havia celebrado seu talento tornou-se fria e silenciosa. Durante anos, Revere não conseguiu encontrar trabalho em filmes, sendo forçada a sobreviver ensinando teatro em Nova York, longe das câmeras que um dia a haviam acolhido. Embora ela eventualmente tenha retornado à atuação no final da década de 1960, seu momento havia passado. Ela nunca recuperou a visibilidade ou prestígio que uma vez desfrutou. Hoje, sua performance vencedora do Oscar é um tesouro para os cinéfilos. Mas Anne Revere em si é amplamente desconhecida fora do círculo de estudiosos do Hollywood clássico. Sua história é um lembrete poderoso. Em Hollywood, até o talento mais verdadeiro pode ser banido por política e paranoia. E a grandeza por si só não pode mantê-lo no centro das atenções para sempre. James Dunn. A trajetória de carreira de James Dunn poderia ter sido roteirizada como uma advertência de Hollywood. O epítome do cara legal em musicais e dramas românticos do início dos anos 1930, Dunn era o encantador homem comum que o público adorava. Mas quando ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1945 por A Árvore da Vida, o brilho de seu estrelato já estava desvanecendo. Seu papel como bem-intencionado, mas conturbado, pai Johnny Nolan, cujos sonhos superam seus meios, espelhava as próprias lutas de Dunn. Sua atuação foi crua e vulnerável, revelando profundidades que haviam sido obscurecidas por anos de comédias leves e papéis de rapaz comum. Apesar de seu triunfo no Oscar, os demônios pessoais de Dunn, principalmente suas lutas contra o alcoolismo, já haviam descarrilado sua carreira. Hollywood, sempre volúvel, rapidamente seguiu em frente. Receosos com os problemas que surgiam ao escalá-lo, os estúdios ofereceram-lhe menos papéis, relegando-o a filmes B, aparições especiais e, eventualmente, a televisão. O declínio de Dunn foi tão rápido quanto sua ascensão. Na década de 1950, ele estava quase invisível na indústria que uma vez o aplaudiu. Ele morreu em 1967, seu legado quase esquecido, exceto por aqueles que lembravam da frágil genialidade que ele trouxe para a Tree Grows em Brooklyn. A história de Dunn é um lembrete inquietante de que talento e até mesmo um Oscar de ouro não são suficientes para resistir às forças combinadas da indiferença da indústria e das dificuldades pessoais. Hoje, seu nome é apenas um sussurro no vasto panteão de Hollywood, uma relíquia de um tempo em que uma única performance podia brevemente redimir uma vida de luta antes de desaparecer nas sombras novamente. Mercedes McCambridge. Quando Mercedes McCambridge ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por All the King's Men, 1949, ela foi aclamada como uma revelação, uma presença magnética e vulcânica, que podia igualar a intensidade de qualquer protagonista masculino. Orson Welles a chamou de a maior atriz de rádio viva do mundo. E Hollywood parecia concordar. McCambridge, com suas feições marcantes e voz imponente, trouxe uma ferocidade rara para seus papéis, incendiando a tela com uma mistura de vulnerabilidade e força. Mas sua vitória no Oscar foi um auge que ela nunca conseguiu recuperar. Embora tenha trabalhado continuamente em filmes, rádio e televisão, ela nunca mais alcançou a visibilidade ou o reconhecimento de seus primeiros triunfos. Sua carreira foi ainda mais complicada por lutas pessoais, batalhas contra o alcoolismo, um divórcio contencioso e uma devastadora batalha pela custódia que se desenrolou em público. Nos anos 1970, ela ganhou certa infâmia por fornecer a voz não creditada do demônio em O Exorcista. Mas até mesmo essa contribuição assustadora passou em grande parte despercebida pelo público mais amplo na época. Os anos posteriores de McCambridge foram marcados por tragédias pessoais, incluindo o chocante suicídio de seu filho, pelo qual ela foi publicamente e injustamente culpada pela imprensa sensacionalista. Hollywood tinha seguido em frente, e nos anos 80, ela era praticamente uma estranha para o tapete vermelho que ela outrora percorreu com tanta promessa. Hoje, Mercedes McCambridge é lembrada por entusiastas do gênero e estudiosos de cinema. Sua conquista do Oscar, uma nota de rodapé curiosa. Sua história é um testemunho da volatilidade da fama e da rapidez brutal com que mesmo os mais talentosos podem ser empurrados para a margem. Victor McLaglen.
Victor McLaglen foi um dos atores de personagem mais robustos e instantaneamente reconhecíveis de Hollywood nos anos 30. Com seu porte corpulento, traços marcados e charme britânico, ele trouxe uma autenticidade crua para cada papel que interpretou. Sua maior conquista veio com o Oscar de melhor ator em O Delator, 1935, um filme de John Ford que mergulhou nas complexidades morais do conflito civil na Irlanda. A interpretação de McLaglen como Guy Po Nolan, um informante atormentado e lamentável, rendeu-lhe elogios da crítica e um Oscar, consolidando sua reputação como um protagonista que podia equilibrar brutalidade e desolação na mesma medida. Mas depois de ganhar o Oscar, a atenção de Hollywood divagou. Embora McLaglen continuasse requisitado para os filmes posteriores de Ford, frequentemente escalado como o brutamontes amável, ele nunca mais assumiu o papel principal, como fez em The Informer. A chegada de estrelas mais jovens e glamorosas o empurrou para papéis de apoio, onde ele proporcionava um colorido confiável, mas já não dominava os holofotes. Ele trabalhou continuamente durante as décadas de 1940 e 1950. Mas sua persona extravagante na tela tornou-se descompassada com os gostos mutantes de Hollywood. Até o momento de sua morte, em 1959, McLaglen já era uma relíquia de uma era passada. Sua vitória no Oscar foi em grande parte esquecida, exceto por historiadores de cinema dedicados e aficionados de John Ford. Hoje, a história de Victor McLaglen é um caso clássico de estrelato inicial que se transforma em trabalho de personagem, e depois em obscuridade. Seu legado preservado apenas nos arquivos dos anos dourados de Hollywood e nos ecos de um papel que uma vez definiu uma era. Donald Crisp. Donald Crisp foi uma daquelas raras figuras cujas impressões digitais estão por toda a história de Hollywood, mesmo que a maioria do público hoje não reconheça seu nome. Um colaborador inicial de D.W. Griffith e um ator de caráter confiável por décadas, Crisp foi o exemplo máximo de um pilar do estúdio. Sua melhor hora veio com o prêmio da Academia de Melhor Ator Coadjuvante por sua interpretação do sábio e amoroso patriarca em Como Era Verde o Meu Vale, de John Ford, 1941. A atuação de Crisp incorporou o espírito de uma família enraizada na tradição e resiliência, sua autoridade gentil, elevando o impacto emocional do filme e ajudando-o a ganhar o prêmio de melhor filme. Por um tempo, Crisp desfrutou de trabalho constante como a figura paterna preferida da indústria, aparecendo em inúmeras produções prestigiadas. Mas à medida que o sistema de estúdios desmoronou e os anos do pós-guerra trouxeram novos tipos de narrativa, a demanda por seu tipo particular de gravidade desvaneceu. Crisp, que passou décadas moldando Hollywood, tanto na frente quanto atrás das câmeras, aceitou silenciosamente papéis menores e eventualmente se aposentou. Apesar de uma carreira que abranger mais de 100 filmes, seu nome desapareceu à medida que estrelas mais jovens e chamativas dominavam as manchetes. Quando ele morreu em 1974, a imensa contribuição de Donald Crisp para o cinema era principalmente uma memória para os estudiosos de filmes clássicos. Seu Oscar, outrora símbolo de seu poder silencioso, juntou poeira enquanto a indústria avançava implacavelmente. Hoje, Crisp permanece um gigante esquecido, cuja carreira é um testemunho dos centenas de artesãos que moldaram a era de ouro de Hollywood, apenas para serem deixados de lado pelas marés implacáveis da fama. Hugh Griffith. A história de Hugh Griffith é prova de que nem mesmo um Oscar pode sempre garantir um lugar duradouro no centro das atenções. Nascido no país de Gales, Griffith tinha uma presença dinâmica e roubava a cena em filmes britânicos e americanos ao longo da década de 1950. Seu grande momento veio com Ben-Hur, 1959, onde sua exuberante interpretação de Sheikh Ilderim, um aliado do personagem principal de Charlton Heston, trouxe alívio cômico e um brilho vital a um dos maiores épicos de Hollywood. O papel lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante e abriu portas para mais projetos de alto perfil em ambos os lados do Atlântico. Mas a energia imprevisível de Griffith, que o tornava tão memorável na tela, foi acompanhada por uma vida turbulenta fora dela. Suas batalhas contra o alcoolismo e uma reputação de ser difícil no set rapidamente o alcançaram. Os estúdios, sempre cautelosos com os riscos, começaram a deixá-lo de lado para papéis principais. Griffith continuou a atuar em uma série constante de papéis secundários e em aparições na televisão. Mas a era dos grandes épicos centrados em personagens chegou ao fim, e com ela, seu tempo em destaque.
No final dos anos 1960 e 70, o perfil promissor de Griffith em Hollywood praticamente desapareceu. Ele morreu em 1980, seu Oscar frequentemente ofuscado por histórias de excessos e oportunidades perdidas. Hoje, Hugh Griffith é um favorito dos fãs de filmes clássicos, mas poucos espectadores modernos conhecem seu nome ou o carisma selvagem que ele trouxe para seus maiores papéis. Seu Oscar é uma lembrança comovente de que, para alguns, mesmo o maior reconhecimento em Hollywood não é garantia de imortalidade. Em Hollywood, um Oscar deveria garantir a imortalidade, mas como esses vencedores esquecidos mostram, a fama pode desaparecer mais rápido do que aplausos. Por trás de cada estatueta dourada está uma história de triunfo, luta e, às vezes, desgosto. Ao revermos essas lendas perdidas, fica claro que mesmo o brilho mais intenso pode desvanecer. Quais outras histórias de Oscar desaparecidas merecem uma segunda olhada? Deixe-nos saber nos comentários. E não se esqueça, a verdadeira grandeza nem sempre está escrita em ouro, mas na memória.